Boa tarde, sejam muito bem-vindos nessa nossa conversa aqui na ARE. O período de 3 semanas, que começa com o jejum de 17 de Tammuz e atinge o clímax com Tisha B'Av, é chamado de Bein HaMetzarim, entre os estreitos. É uma época de luto pela destruição do primeiro e do segundo templos em Jerusalém, além de outras diversas tragédias ou momentos marcantes da nossa tradição. 17 de Tammuz, que inicia este período, é tradicionalmente considerada a data em que Moisés quebrou as tábuas da lei no momento do acontecimento do bezerro de ouro. Também foi nesse dia que os sacrifícios diários foram interrompidos no templo, durante o cerco romano de Jerusalém. Tisha B'Av é o ápice deste período e foi declarado dia de luto pelas grandes calamidades que aconteceram, não só no dia 9 de Av, especificamente, mas em torno dele. Além da destruição dos 2 templos, são relacionados a Tisha B'Av a expulsão dos judeus da Espanha em 1492, a expulsão de todos os judeus das províncias fronteiriças da Rússia. Foi também em Tisha B'Av que aconteceram, em 1941, a aprovação pelo Partido Nazista para a solução final, e em 1942, o início da deportação em massa de judeus do gueto de Varsóvia para Treblinka. E mais perto de nós, o atentado à AMIA, o Centro Comunitário Judaico em Buenos Aires, que matou 85 pessoas e feriu 300 em 1994. Esse período do calendário religioso começa, como foi dito pela Andrea, com o dia 17 do mês hebraico de Tammuz, quando o antigo Império Romano, no ano 70, da Era Comum, rompeu as muralhas da cidade de Jerusalém. 3 semanas depois, no dia 9 do mês de Av, o templo estava sendo queimado e destruído. Aprendemos que o início de qualquer ação e de qualquer incitação não pode ser desprezado como se a consequência devastadora não fosse acontecer. O livro bíblico das Lamentações relata: não acreditavam os reis da terra, nem os habitantes de todo o mundo que pudesse um inimigo penetrar os portões de Jerusalém. Esta mensagem do livro das Lamentações nos adverte que o que julgamos ser inconcebível pode se tornar realidade. Os preconceitos, dessa forma, não podem ser negligenciados, ainda que transcendam a lógica do admissível e a racionalidade do concebível. No ano de 1492, como também André lembrou, o rabino Isaac Abarbanel escreveu: o rei da Espanha capturou todo o reino de Granada, sentindo-se poderoso e com senso de arrogância, atribuiu seu poder a Deus. O decreto real no marco da Inquisição expulsava os judeus da Espanha no dia 9 do mês de Av, o mesmo dia e mês que a destruição dos templos, ainda que num ano distinto e num lugar diferente. Aprendemos que em várias épocas e em inúmeros lugares a arrogância germina o preconceito arraigado e ainda justifica esse preconceito através de premissas que são ditas como se fossem ungidas. O preconceito enraizado pode adormecer, mas não tardará em despertar conforme os interesses e as condições. Daí também por isso a relevância deste debate com a participação do rabino Joseph Edelheit, do Fernando Lottenberg e de Léo Gorodovitz. A vocês todos, muito obrigado pela participação, pelo conhecimento e experiência compartilhados. Boa tarde a todos. Agradeço primeiro ao público, à ARE, ao convite do Rabino Sérgio, da Andrea, e, claro, aos nossos 2 panelistas pela presença. Para
para falarmos do antissemitismo, esse assunto extremamente relevante, infelizmente, hoje mais do que nunca. Então, apresentando os nossos panelistas, Fernando Lotenberg é advogado, com mestrado e doutorado pela USP, e é sócio do escritório de advocacia Lotenberg e Advogados Associados. Foi presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, entre 2014 e 2020, e atualmente é presidente do Conselho Consultivo dessa instituição. Foi vice-presidente do Congresso Judaico Latino-Americano e do Congresso Judaico Mundial, também entre 2014 e 2020. Desde o ano passado, é membro do Board of Directors do American Jewish Committee, seção latino-americana. É também chairman da Memorial Foundation for Jewish Culture. Joseph Edelheit tem ordenação rabínica pelo Hebrew Union College e foi rabino sênior por mais de 15 anos, primeiro na Emmanuel Congregation de Chicago e depois na Temple Israel, em Minneapolis. É professor emérito de estudos religiosos e judaicos da St. Cloud State University de Minnesota. Joseph escreveu também o livro What Am I Missing? E coeditou o livro Reading Scripture Again with Paul Ricoeur. Neste ano, ele foi escolhido Alumnus of the Year da Divinity School da Universidade de Chicago, onde fez seu doutorado. Então, queria começar pelo Joseph. Joseph, would you please begin with your opening remarks? Thank you very, very much, Leo. I first want to note that this conversation requires a significant amount of self-awareness. Talking about anti-Semitism does itself engage in the issues of fear, which we will be talking about several times. Nobody watching and listening is disconnected from this topic. It is for our community a deeply, profoundly personal, subjective topic. My representation of how serious anti-Semitism is in the United States impacts anyone listening who themselves has family in the US. This is not a topic that Jews handle, especially right now, from a purely simple, technical, objective point of view. I'm presenting my point of view as a rabbi of 48 years with a doctorate in Christian theology, having served at a university where I taught anti-Semitism to persons who are not Jewish. I'm not a communal leader. I'm not a social scientist. I come to this in part because of my own life history. The award I just received from the University of Chicago in part recognizes that my career has been, because of interfaith dialogue, drawn into a commitment to engage in the issues of anti-Semitism. Let me begin with a definition drawn by Hannah Arendt, herself a refugee from Nazi Germany in 1933. She writes in The Origins of Totalitarianism, the term anti-Semite effectively labels its targets as enemies of Jews and Judaism, but it does nothing to explain the nature of or the reason for that hatred. On the contrary, she writes, it strongly implies there is no reason for that hatred. That hatred is irrational. And she uses a joke that was common in World War I. An anti-Semite claimed that the Jews had caused the war. And the reply was, yes, the Jews and the bicyclists. Why the bicyclists? Why the Jews? The definition of anti-Semitism has always been something that changed throughout history. The term itself began in 1879, Wilhelm Marr, a German social scientist. In our lifetime, we began getting specific global definitions in 2016 in Budapest.
the International Holocaust Remembrance Alliance, the IHRA, they established the first definition, which has now been accepted by 21 countries globally. Their definition is particularly important because it engages in the possibility of anti-Zionism being understood as anti-Semitism. Anti-Semitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of anti-Semitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and or their property, toward the Jewish community, institutions, and religious facilities. We know 3 Jews have 6 opinions, and in the last 6 months, 2 new opinions of anti-Semitism have been established: the Jerusalem Declaration and the Nexus Statement. The Jerusalem Declaration, established by an international group of academics who increasingly became concerned that the IRHA definition was confusing issues of free speech because of the question of criticizing Israel. The Nexus was established at the University of Southern California from the Annenberg School of Media, based on American politics. 3 different definitions, all attempting to better understand what we experience and whether it is to be defined as anti-Semitism. And now a 4th from the Reut Institute in Tel Aviv, Reut Institute, on erasive anti-Semitism, specifically derived from the far left and the new anti-racism conversations, and that part of the far left that demands of progressive Jews a choice regarding their statements about Israel. Why am I spending this time to begin on definitions? If you're a Jew and you've experienced anti-Semitism, you don't need a definition. If you're trying to understand the topic, it's best that you understand what we're talking about. Very often, the problem is a lack of shared understanding. Let me give some context to the data in the United States. The Pew Report, which came out in the late spring of 2020, 54% of all the Jews interviewed, polled, 54% are worried about anti-Semitism. They fear their lives as being more at risk. In Europe, that's 90%. So we're not reporting on a crisis that does not have data behind it. Let me give you events just since 2015 that contextualize the significant new change of anti-Semitism in the United States. I begin with 6/2015, a gun massacre in a Black church in South Carolina. I do that because it was the first hate act using a gun where the gunman decided to kill everyone because Blacks were destroying the white race. Later, we would find comparable patterns of people going into synagogues. The next event that is important is 8/2017, August 2017, Charlottesville, Virginia. Major protests against the removal of Confederate monuments. They marched down the streets carrying torches, screaming, "You will not replace us.
copying the Nazis. White supremacists opposed to removing Confederate were also anti-Semites. This convergence of the right, white supremacists, and anti-Semites has become one of the most significant and dangerous new elements. 4/10/2018, just a year later, a shooting in a Pittsburgh synagogue, Tree of Life, on Shabbat morning, someone coming in with several guns screaming, "Kill all the Jews." 11 Jews were killed. The most violent attack in American Jewish history since Jews came in 1654 from Recife. 1654, 2018, again, the link of guns, white supremacists. 2019, another synagogue shooting in Poway near San Diego. 2019, Hanukkah, a stabbing in Monsey, New York, a very Orthodox community. January 6, 2021, the insurrection at the Capitol of the United States. Several anti-Semites there with the white supremacists, T-shirts, 6 million were not enough, Camp Auschwitz. I want you to understand that from my experience in North America, the commingling of white supremacy, guns, and anti-Semitism is the single most significant shift of violent anti-Semitism. And just last Thursday, a Chabad rabbi stabbed 8 times in front of a school near Boston. There have been a significant number, according to the FBI, nearly 1,000, 983, an increase of 15% of violent anti-Semitic attacks. The FBI is saying, Federal Bureau of Investigation, the Jews are now the single most hated religious community in North America in charting hate crimes for 1 year. Gaza, Israeli conflict, that spawned an additional element from the left. The left, Black Lives Matter, anti-racism, that had been quiet regarding anti-Zionism until the last Israeli-Gaza conflict. I experienced this personally while I was in the US. My former university has decided that the anti-racism faculty can now require all students to take one course on racism, which now precludes the course I created, Anti-Semitism in North America, from being an equal credit course. Erasive anti-Semitism, that new dimension that is a new definition. Jews are white, and being white changes their role as an oppressor, the sense that Israel is dominated by the white Ashkenazi power base. This is a new discourse. We've not yet confronted what it means for Jews who have been progressive and liberal to deal with a left that excludes us. We are in the United States following 4 very turbulent years with Trump. I don't know, with Biden only being here 6 months, whether things will calm down. My fear is that going back to the university in the fall, after the pandemic, after hybrid and online courses, a new demand for anti-racism will marginalize Jews even more. A Hillel director at Rutgers University in New Jersey just retired, in part because
the university no longer supports the kind of safe place he has experienced for 20 years. I say that knowing that Andrea just left her 18-year-old son back in the States to go to college. I know people are afraid. We have reason to be concerned. We don't have reason to feel that we should stop being Jews. I use this as my opening statement, hopeful that the differences between the United States and Brazil will lead Fernando and I to a common path of shared concern. Joseph, muito obrigado. Agora, Fernando, por favor, se você puder falar um pouco da sua perspectiva sobre antissemitismo também. Muito bom. Muito obrigado, primeiro, pelo convite para a Ari estar junto com o Joseph e com tantos amigos aqui. É sempre um prazer. E a gente poder se dedicar a esse tema que não sai da nossa cabeça e não deve sair mesmo, porque é algo que nos preocupa e nos deve preocupar. Eu acho que, estando com a perspectiva brasileira, a gente pode aproveitar, partir do que o Joe falou, para a gente trazer para cá o que a gente vive, o que a gente trabalhou nos anos de Conib e como estamos vendo o assunto. Então, para pegar a data do Tisha B'Av, da Inquisição, que foi dito pela Andréia e pelo Sérgio, os judeus estão no Brasil justamente por isso. Né? São judeus que vêm com os descobridores, que vêm com as caravelas de Pedro Álvares Cabral, alguns deles cristãos novos, fugindo da Inquisição, alguns judaizantes, para continuar a praticar aqui o seu judaísmo, muitas vezes de forma oculta. É bom lembrar que a Inquisição, apesar de não ter estabelecido tribunais aqui no Brasil, o Brasil era sujeito a visitações. Então, a Inquisição mandava padres para o Brasil para inspecionar a vida dos cristãos novos aqui, e isso durou 300 anos, né? Só terminou praticamente com a independência. E isso marcou o país, isso não tem como não deixar uma marca, e grande parte do antissemitismo com o qual a gente convive e conviveu durante muito tempo foi esse antissemitismo clerical, né, que eu chamaria de um antissemitismo tradicional. Os judeus mataram Jesus, são um povo deicida, merecem carregar uma culpa por todas as gerações e, portanto, não viram a luz, né, quando chegou o Messias, segundo a tradição cristã e especialmente católica, portanto, merecem pagar por isso. Então, esse antissemitismo tradicional durou muito tempo, ele deixou de existir, ou ele foi amenizado muito recentemente. Nós estamos falando da encíclica Nostra Aetate, da Igreja Católica, que acabou com esse tipo de teologia, né, ao retirar essa responsabilidade coletiva, ao retirar a responsabilidade das próximas gerações de judeus pelo que tinha acontecido. Isso vai fazer 60 anos, então é muito pouco tempo, mas já ajudou a amenizar. De lá para cá, nós convivemos, assim como vieram outras ondas migratórias para constituir a comunidade judaica brasileira, seja do Marrocos, seja da Europa Oriental no final do século XIX, início do século XX, ou mais recentemente dos países árabes nos anos 1950, 1960, conformaram uma comunidade judaica aqui no Brasil que se defrontou com vários episódios de antissemitismo. Eu destaco alguns. Na época do Estado Novo, de Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo, Gustavo Barroso, que era ministro, era um antissemita com grande autoridade, com grande penetração, né? Traduzia livros como os Protocolos, como o Judeu Internacional do Henry Ford, escrevia livros como o Brasil, Colônia de Banqueiros, a Grande Sinagoga, enfim, junto com os integralistas que representavam de alguma maneira a emulação dos movimentos fascistas aqui no Brasil, ele ganhou uma grande projeção. E esse era um momento
relevante porque estávamos vivendo a Segunda Guerra. Quando o Brasil decide por entrar com os aliados na Segunda Guerra e combater o nazismo e o fascismo na Itália, enfim, não há mais espaço para esse tipo de coisa, e aí se acaba o Estado Novo e vem a primeira onda democrática pós-ditadura. Na época de Getúlio Vargas, é importante lembrar de Olga Benário, né, que era uma militante comunista judia e que foi deportada e faleceu num campo de concentração na Alemanha. Ela deu à luz no campo, a filha dela, com Luiz Carlos Prestes, nasceu lá e voltou para o Brasil, que era Anita Leocádio. Posteriormente a isso, cabe lembrar, na época do regime militar brasileiro, o voto na época do regime, na época do governo Geisel, em 1975, quando a ONU vota por maioria da sua Assembleia Geral que o sionismo é uma forma de racismo, o Brasil vota junto. E a partir daí a política externa brasileira entra numa linha de engajamento com os países árabes e de crítica permanente às políticas do Estado de Israel, que vai durar muito tempo e não se esgota com o fim do regime militar. Outro fato importante que a gente deve destacar, aí fazendo uma ordem cronológica, foi o caso Elvanger. Aí já na vigência da democracia, nós estamos falando em 2003 e 2004, um editor neonazista do Rio Grande do Sul escreve e publica obras de conteúdo nazista e revisionista. Ele se chamava Siegfried Elvanger, ele foi condenado no Rio Grande do Sul, depois há uma série de recursos para cá e para lá, e o caso chega ao Supremo Tribunal Federal. Quando chega ao Supremo Tribunal Federal, a questão que se coloca é o seguinte: o Brasil tem uma legislação, desde Afonso Arinos, aliás, né, vamos comemorar que 3 de julho, ontem, estamos falando de datas, de 1951, foi a promulgação da Lei Afonso Arinos, a primeira lei antirracista do Brasil. E de lá para cá, essa lei foi revisada e aperfeiçoada. Houve a Constituição de 88 coloca o combate ao racismo e à discriminação de forma bastante firme e permite, com isso, os atores jurídicos se valerem da Constituição e dessa legislação infraconstitucional para defender as causas antirracistas. A questão que se colocava era se a conduta do Elvanger era uma conduta racista. O relator, que era o ministro Moreira Alves, do caso, entendeu que não, porque os judeus não são uma raça, dizia ele, né? E, a partir daí, deu um voto que dava o habeas corpus que o Elvanger pleiteava. A partir daí, houve uma mobilização, não temos tempo aqui para entrar em todos os detalhes, muito importante, capitaneada pela CONIB. O professor Celso Laffer foi designado amicus curiae, né, que é um amigo da corte, deu um parecer muito importante, o professor Miguel Reale Júnior, a professora Sônia Ramage, enfim, foi feito um trabalho de persuasão e de convencimento. O ministro Maurício Correia, a partir desse trabalho que tinha pedido vista, dá um voto divergente e, a partir daí, a Suprema Corte decide por 8-3, aí que está o ponto fundamental, que o antissemitismo é, sim, um tipo de racismo. Que a questão de raça, o conceito de raça sofreu muitas transformações, não se pode prender, ainda mais com os avanços da genética, DNA, etc., a questão de raça, a raça é a raça humana, mas isso não excusa os racistas por sua conduta. Então, o antissemitismo é, sim, uma forma de racismo. E, importante, porque já vamos entrar nisso, a liberdade de expressão no Brasil tem limites. Então, diferente da perspectiva do Joe nos Estados Unidos, onde vigora a primeira emenda, que é praticamente absoluta em termos de liberdade de expressão, que você não pode... você pode andar na rua em Charlottesville, como ele citou, com tochas ou com suásticas e dizer Jews will not replace us, e isso está dentro da liberdade de expressão.
essa decisão do Supremo diz que não, aqui não é assim, né? Então, o antissemitismo é sim uma forma de racismo, não se admitem discursos de ódio, e eu, na sequência, vou abordar isso. E terceiro, a liberdade de expressão tem limites. Então, esse é um caso que muda muito o enfoque e a maneira como se combate o antissemitismo no Brasil. Atualmente, a gente vê esse combate se transmudar da imprensa tradicional para as redes sociais, né? É ali que se dá a batalha, e, portanto, também as maneiras de combater têm que ser atualizadas. Então, se a gente continua atuando contra aqueles que, pelos meios tradicionais, nos difamam, nos caluniam, então eu cito os casos. Em Fortaleza vai ser julgado o professor Luiz Olímpio, que reiteradamente publica artigos antissemitas, ele é um advogado e autodenominado psicólogo. No Rio Grande do Sul está marcada uma audiência contra o professor Jamal, que é de Santa Cruz do Sul, que, sob uma retórica progressista, traz elementos do racismo tradicional, do antissemitismo tradicional, baseado nos protocolos dos sábios de Sião. Então, o combate judicial continua se dando por isso. A CONIB, até o final do ano passado, quando eu estava na presidência, tinha mais de 20 processos, né, contra essas pessoas, e pleiteando a sua admissão como amicus curiae naquelas causas na Suprema Corte que nos são de interesse próximo. Então, nós fomos amicus curiae numa questão que discriminava uma professora adventista que não queria ou não podia aplicar provas no sábado, e nós fomos admitidos. Eu mesmo fiz a sustentação oral e ela teve ganho de causa, porque era um caso, evidentemente, primeiro, que nós tínhamos que ser solidários, e segundo, porque também nós temos interesse no feito e fomos admitidos pelo Supremo como tal, e também somos amigos em um caso que envolve justamente a questão da veiculação de discurso de ódio nas redes sociais. E aí há uma estratégia dúplice, uma do ponto de vista legal e uma outra em termos de acordos com provedores de redes sociais para que a comunidade judaica e as suas organizações se tornem o que se chama em inglês de trusted flagger, ou seja, é aquele sinalizador confiável que, pelas suas características, pode, antes de qualquer um, avisar a rede, notificar a rede do que está sendo postado, que afinal são bilhões de postagens diariamente, e não se imagina um poder de censura prévio sobre isso, não é isso que se pleiteia, mas que quando haja uma postagem, uma notificação com conteúdo racista, discriminatório, de discurso de ódio, eles saibam por nós do que se trata e possam tomar as suas medidas. Outra ação com redes sociais foi a de buscar uma reindexação dos temas judaicos. Então, quando se buscava em um determinado buscador assuntos ligados a judeus, os primeiros links, URLs que apareciam, eram justamente links antissemitas, nazistas e dessa natureza. Então, também com um trabalho político de aproximação e de esclarecimento, foi possível alterar isso. Hoje, páginas como da própria CONIB ou de outras instituições aparecem em primeiro lugar. E queria dar alguns exemplos do que a gente encontra no Brasil para finalizar, que são dos 3 tipos clássicos de antissemitismo. Nós tivemos esse tradicional, que eu mencionei, e o caso de Pelotas e outros incidentes no Rio Grande do Sul são mais comuns, de neonazistas, enfim, de redes que buscam glorificar esse passado. Tentaram colocar fogo numa sinagoga em Pelotas, então não tem nada mais violento que isso. Felizmente não foram bem sucedidos. Um segundo exemplo é o que vem da extrema esquerda, né, que o Joe começou a referir, no sentido de responsabilizar coletivamente comunidades judaicas por políticas dos governos de Israel. Então, a gente vê o que aconteceu depois das manifestações de Gaza. Felizmente, no Brasil,
coisa não foi tão violenta como em Nova York, em Los Angeles ou em Londres, mas houve manifestações aqui do tipo Israel faz a mesma coisa que os nazistas, suásticas com estrela de Davi, e a manifestação não foi em frente ao consulado de Israel, mas foi no bairro de Higienópolis, que, mesmo estando falando com a comunidade do Rio, todo mundo sabe que é um bairro onde há uma grande concentração de residentes da comunidade. Em terceiro lugar, o antissemitismo que vem do fundamentalismo islâmico, né? Que mais presente na Europa, com normalmente atentados violentos. Houve casos também na Austrália, na Nova Zelândia, e aqui vocês vão se lembrar daquela operação hashtag que aconteceu antes das Olimpíadas, que aí, em função de termos uma nova legislação sobre antiterrorismo, que foi uma luta nossa na CONIB, foi possível identificar e prender pessoas que estavam planejando atos terroristas, inclusive contra alvos judaicos. Por fim, eu acho que o que a gente está vendo hoje em dia é uma sequência desse discurso antissemita em o que a gente pode denominar, em geral, de um discurso de ódio, né? O discurso de ódio é aquele que busca diminuir uma minoria como se ela não fosse digna de direitos, como se ela não fosse digna de respeito, e temos trabalhado em sensibilizar as autoridades do Poder Judiciário, acredito que já com algum êxito, no sentido de que esses discursos não devem se beneficiar do manto amplo da liberdade de expressão. Então, produzimos, junto com a Fundação Getúlio Vargas, esse guia para análise do discurso de ódio, no sentido de instrumentalizar a ação de delegados de polícia, né, que são a linha de frente, quem recebe essas queixas, para que ele saiba identificar do que se trata, promotores de justiça, juízes, ministros dos tribunais superiores, para que a questão não seja descartada como algo menor, um crime de racismo não seja tratado como injúria racial ou simplesmente como algo como uma difamação ou uma calúnia. Então, tudo que a gente puder fazer nesse sentido, nas redes, no judiciário, na imprensa, adotando a definição da IHRA, que é algo que a gente vem batalhando e o governo brasileiro tem mostrado interesse tanto em adotar a definição como em se filiar a essa organização, eu acredito que podem nos ajudar a minorar esse fenômeno tão doloroso e que pode trazer consequências tão terríveis para todos nós e que acho que, felizmente, no Brasil ainda se mantém num nível que podemos classificar como aceitável, se é que se pode aceitar algo assim, mas que ainda não vamos colocar melhor, ainda não tomou proporções que em outros países do mundo estamos verificando. Eu paro por aqui e acho que a gente pode conversar mais nas perguntas e respostas. Muito obrigado. Legal, Fernando. Muito obrigado. Começando as perguntas agora, né, que o público tem enviado, como que esse antissemitismo é parecido ou diferente no Brasil e nos Estados Unidos? Quais são as particularidades em cada lugar? Vou fazer a pergunta em inglês também. How different and how similar is anti-Semitism in the US and in Brazil? Fernando, agora pode você começar. Começo eu? Olha, eu acho, e a gente tem sido mais parecido com os Estados Unidos do que com a Europa, né? No sentido de que aqui, os Estados Unidos, vamos dizer, de até 4 anos atrás, não esses últimos Estados Unidos, não de Charlottesville, não da intersectionality, não de tudo que está acontecendo com as dificuldades que o Joe começou a mencionar. Eu acho que a gente não vê uma coisa, vamos dizer, o Brasil é parecido com os Estados Unidos no sentido de que aqui a questão de onde você veio, de qual é a tua origem, não é tão relevante como aquilo que você faz. Eu estou muito impressionado com o livro que eu terminei de ler agora, Letters to Camondo. É o mesmo autor escreveu A Lebre com Olhos de Âmbar, é o Edmund de Waal,
quem tiver a oportunidade de ler tanto o primeiro como o segundo, ele mostra a história de uma família europeia, no caso Zefrussi, que vem de Odessa, na Rússia, que é a mesma cidade da minha avó, Ucrânia, né? Depois vão para Viena e terminam em Paris. Nesse segundo, é um vizinho de rua e parente do Zefrussi, o Moïse de Camondot, que é alguém que se integra na sociedade francesa, cujo filho morre na Primeira Guerra Mundial. O Joe fez a piada sobre quem causou a guerra. Ele recebe uma condecoração, ele morre no acidente aéreo. O Moïse de Camondot doa a casa dele. Quem puder ir para Paris quando a pandemia acabar e visitar na Rue de Monceau, a casa dele, com tudo que estava dentro, ele doa para o Musée des Arts Décoratifs, que é um museu importante na França, e a família, enfim, cansou de fazer coisas beneficentes, e depois acabam quase todos em Drancy e depois em Auschwitz. Ou seja, a integração foi uma mentira, a assimilação não foi uma resposta para a questão judaica. Então, eu acho que a gente é parecido nessa questão. Agora, a gente é diferente nessa última toada, né? Essa virada que aconteceu nos Estados Unidos de 4 anos para cá, e acho que a gente precisa se preparar, porque muito provavelmente essa onda que começou lá, como muitas outras, também chegará aqui, nas universidades, no ambiente acadêmico. A questão de BDS é uma coisa, não é tão forte, mas é presente. Mas eu acredito que o trabalho que a gente começou com o movimento negro aqui, de aproximação, de nos fazer conhecer melhor e de endossar várias das lutas, eu espero que sirva como algo que impeça essa bifurcação que a gente vê nos Estados Unidos hoje em dia, e que a gente não tenha que se ver com tanta intensidade nas dificuldades que a comunidade judaica lá está encontrando. The most important difference is our history. The United States is a Protestant country. Brazil is a Catholic country. That difference makes the question of traditional Christian anti-Semitism very, very different. You have Nostra Aetate, you have a Catholic Church which is very self-critically aware of what it did. Protestant Christianity, on the other hand, there are too many different Protestant kinds of Christianities, and they are not as self-critically aware. And evangelicals that have a great deal of power, many of whom claim a Christian Zionism and a friendship with Israel, if not the Jewish community, have the strongest theological problem with Jews. They need Israel for a second coming, but they're hoping all Jews will then be there to be converted. And the relationship between Protestant Christianity, which created the Ku Klux Klan, which feeds white supremacy, that is still not a pro-Jewish relationship. It's a very mixed relationship. So, the size of the Jewish community in North America and on both coasts. The difference in the Midwest is places where anti-Semitism exists, but there are no Jews. And that is something that nobody quite knows what to do with. So on my university campus, there were hardly any Jews, but a very strong Students for a Free Palestine. So you have an anti-Zionism and no Jews who will know how to defend themselves. So I think that Fernando is correct. If what's happening in America on the left with anti-racism is a global new discourse, given the bestsellers in Brazil about slavery in the past,
I would not be surprised if leftist discourse now begins to push progressive Jews into a different place. Are you Jews or are you white? And that now makes it difficult to know, well, so if I'm white, does that mean you can say Israel doesn't have to exist because I'm a white Ashkenazi oppressor? Privilege. So I think, yes, privilege. Thank you very much. So I think what's happening in North America, parts of Europe, Brazil has to patiently watch and then figure out. In Europe, the social media memes during COVID became so dangerous. And I think that I could not find them here in Brazil. I found them in a few places in North America, but Europe had a very, very difficult time with a new social media anti-Semitism provoked by the pandemic, where figures of Jews, old, disgusting, Der Stürmer figures, it made us look like we controlled the power of the vaccine and we were going to make money on it and hurt people. And some of these memes are so ugly and nasty, they aren't even shown on the screen during a conversation to warn people about it, lest anyone take a picture of it and reuse it. Tá. Thank you both. Tem vários assuntos que vocês citaram na resposta de vocês que vale a pena se aprofundar. Acho que um primeiro, né, um assunto que tem sido bastante falado aí também nos comentários, que como é muito comum disfarçar o antissemitismo na forma de críticas a Israel, como vocês bem disseram, como que a gente pode diferenciar a maléfica ameaça do antissemitismo de críticas válidas às ações do governo israelense? Né? Onde que a gente delimita esse limiar que é extremamente importante, né? de não deixar o antissemitismo se disfarçar de outras formas, né? As it is very common, especially on the extreme left, to disguise anti-Semitism as critics to Israel, as you both said, how can we differentiate the vile threat of anti-Semitism and valid negative comments about Israel government's actions? Agora, Fernando, pode começar. Desculpa. Quem começa? Não, pode ser o Joseph, desculpa. O Fernando começou a última. There are 11 examples given in the IRHA anti-Semitism that explain how this hatred and perception can be misused intentionally as anti-Zionism. The following occurred on my campus. A classic photo of a little boy outside the Warsaw Ghetto. You've all seen it. His hands are up. He has a Star of David. Nazis are pointing rifles. That picture was used and juxtaposed on a poster to a mock-up photo of children in rubble in Gaza in the 2014 conflict. And the Students for a Free Palestine used that poster all over campus. I went to the president and said, that is a dangerous act of false use of Holocaust images. That in and of itself is anti-Semitic. The other photo does not go to what the Warsaw Ghetto photo goes to. No one would allow me to take the posters down. I went to the panel discussion. I asked them to explain why the two photos were put next to each other. They refused and had police called to take me out. So, propaganda, and here we just simply have to use the Nazis' big lie. If it's used in connection with ideology,
Israel is illegitimate. That's not a statement of critique. It's an ideological position. If it's used with regard to ideology, it's anti-Semitic in anti-Zionism. If you want to talk about proportionality, were Israeli military actions proportionate? Then I'm not a military strategist. I would simply argue there were 4,000 rockets sent into Israel in which individuals and families were terrorized to rush into bunkers. How do you compare that experience with the number of people who died? Those are facts that you can discuss. So it seems to me we must be careful that ideology is never compared to facts, because we can't argue ideology. That's an argument that's already been finished. Facts we can engage in. Eu concordo com tudo que o Joe falou, acrescentaria umas poucas coisas, ou seja, eu acho que nós temos primeiro que estar preparados para discutir quando as questões forem discussões legítimas, ou seja, é proporcional, não é? A proporcionalidade, eu tenho até uma questão específica sobre isso, que outro dia eu até falei nesse conflito mais recente, quando alguém das minhas relações falou que era um massacre, eu falei, quantos judeus precisam morrer para que a coisa fique proporcional? É esse o critério que você tem? Né? Então, eu acho assim, se você está falando, olha, acho que Israel não deveria ocupar a Cisjordânia, ok, acho que Israel não deveria cercar a faixa de Gaza, ok, podemos discutir por que chegamos a isso, como que se sai disso, até ok. Quando você vai para a demonização, né? Israel é o Satã sobre a terra, é o pior país do mundo, é o que mais desrespeita os direitos humanos, é o que tem o item 7 da agenda permanente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, todo ano, para tratar desse assunto. É o único. Quando você pega o número de condenações que Israel tem nos vários organismos internacionais, pode ser o OMS, pode ser a Assembleia Geral, claramente você vê que há um double standard, há um padrão duplo, onde você não trata países da mesma maneira. Existe uma crítica que se diz que em inglês, o whataboutism, que isso não funciona, que você não adianta trazer outros exemplos. Por que você não fala da guerra da Síria? Por que você não fala dos uigures da Síria? Por que não fala dos uigures na China, etc. Isso eu acho que não é uma boa tática, mas eu acho que quando você mostra, e falo disso recentemente, por exemplo, participei de uma discussão para explicar como foi o processo de formação de uma nova coalizão de governo em Israel. O que estava em jogo, como que se chegou a isso, etc, etc. Eu acho que, havendo audiências interessadas em saber o que realmente ocorre, existe um espaço para se argumentar. Quando você está falando de comparação de sionismo com nazismo, do menino do gueto com o menino de Gaza, e muitas vezes nem é um menino de Gaza, outro dia era um menino da Síria, como se fosse um menino de Gaza. Aí é a denúncia, né? A denúncia da montagem, da manipulação. Então, acho que não vale a pena você tentar ser racional com quem é irracional. Acho que você está perdendo tempo. It goes back to Hannah Arendt's use of the World War I joke. The Jews caused World War I, the Jews and the bicyclists. Why the bicyclists? Why the Jews? We cannot get engaged in making sense of the irrational. Once we attempt to do that, we lose. So we have to be careful when we choose to argue that we're arguing on a rational level that does not add to their ideology. Com certeza, com certeza. Agora, olhando para o futuro, como educar as novas gerações
para evitar o antissemitismo? Como colocar o tema, por exemplo, nas escolas não judaicas? How to educate the new generations to avoid anti-Semitism? How to talk about the issue, for example, in the non-Jewish schools? Fernando, pode começar agora. Olha, falo de uma experiência que a gente teve quando a gente fazia o concurso de redações nas escolas Anne Frank, né? Talvez o Joe não saiba disso, existem, agora posso estar errando no número, mas mais ou menos uma dúzia de escolas com o nome de Anne Frank por todo o Brasil. Escolas públicas. São Paulo. Pelo menos uma aqui no Rio. No Rio, com certeza. Existe. Mas, enfim, em outros lugares também. E a gente, por contatos e pesquisas, viu que muitas vezes os alunos não tinham ideia por que a escola tinha esse nome, quem era essa menina. Então, a partir de uma experiência próxima, né, de uma jovem que passou o que passou, cuja história é bastante conhecida, a gente fazia um concurso de redação para os alunos falarem sobre Anne Frank, né, o que aconteceria. E os temas variavam, Anne Frank hoje em dia, o que você faria, etc, etc. E isso dava prêmios, né? Então, uma época, o melhor aluno e a melhor redação e o seu professor iam para Amsterdã, a gente fazia junto com a casa de Anne Frank, aí, enfim, o efeito multiplicador disso é gigantesco, depois passou a ser um computador, etc. Mas eu acho que existe um campo enorme para que essas questões sejam tocadas dentro de uma perspectiva, vamos dizer, que a gente embarque nessas discussões sobre o antirracismo e não fique de fora, né? O David Baddiel, que é um artista inglês, cômico, escreveu um livro chamado Jews Don't Count, né? Então, essa questão que o Joe tinha falado, por que nós somos considerados, vamos dizer, brancos, privilegiados e ricos e etc. Quer dizer, se a pessoa vai para Israel, ele vai ver que, sei lá, não sei a estatística, mas acredito que mais da metade da população não é branca, né? Não é rica. No Rio tem várias iniciativas na área social, para dentro e para fora da comunidade, aqui também, de entregar algo que nos Estados Unidos chama Meals on Wheels, que é você levar refeições para pessoas pobres, e a quantidade de pessoas dentro da comunidade judaica que precisa disso, ou que recebe apoio da Unibis ou do Einstein, enfim, que os números não são verdadeiros, quer dizer, abrir isso e a gente não perder essa convergência e ficar de fora. Eu acho que tem uma avenida ampla, e se a gente souber, no bom sentido, explorar e contar a nossa história, não de uma maneira, falar, olha, nós somos os únicos, nós somos os que mais sofremos, não podemos comparar o Holocausto com nada, isso não vai para frente, né? Mas se sofremos também, né, de tal e tal maneira, isso nos tornou quem somos, conseguimos reconstruir o nosso país na nossa terra ancestral depois de 3.000 anos e ter uma vida plena como uma comunidade majoritária. Essa história é muito bonita e eu acho que é possível contá-la, sim, de novo, para auditórios que queiram ouvi-la. I'm going to answer your question in two ways, in disagreement. I would not think we have time to train the future generation because I am concerned that the current generation does not know enough. And I want to stay in the Jewish community because when the Jewish community remains below level of its own ignorance. I'm teaching a class now for the Instituto in UJR on anti-Semitism. I had them read excerpts of Luther's last 4 sermons. The 15 people on the screen had never heard or read Luther's last 4 sermons. And they're terrible. Yes. And I was shocked when people said, why have we never heard of this? So, yes,
A younger generation in Christian schools needs to be taught, but Jews need to be taught, because if there's a problem with anti-Semitism, instead of being afraid, Jews must be aware and confident how to answer questions. So they are not, in their ignorance, complicit in silence. Second answer, since you mentioned a non-Jewish community, let me be provocative and question whether our relationship with the universal church is a healthy relationship if they continue erasive anti-Semitism, blowing shofars, wearing talitot, wearing kippot, and pretending to be Jews. How can that happen in the largest evangelical Protestant church in Brazil, and we say nothing? Because they're friends of Israel? I think that is a corrosive, dangerous relationship. So I would like a relationship with the universal church to say, if you really love Jews, stop using our ritual objects. We don't like it. It takes away our story. I think we have to do two things, in other words. We have to educate Jews today to be more confident. And secondly, it's easy to go to Catholic parochial schools. It's more difficult to go to the evangelicals and say, why are you pretending to be Jews? Ok. Ótimas respostas, pessoal. Obrigado. A gente está chegando ao final do nosso painel, mas ainda dá tempo de algumas perguntas finais. Então, por que o antissemitismo vem crescendo no mundo nos últimos anos? Né? Em que aspecto ele se diferencia do antissemitismo de outras épocas? Why is anti-Semitism growing in the world in the last few years, and how is it different from what we experienced in other times? Joseph, go on, please. The internet has raised thresholds that we simply never expected. Should Mark Zuckerberg stop permitting people to make statements about Holocaust denial? Do we want Google, Twitter, do we want social media platforms to have limited rights of speech? As Fernando said, Brazil does not have absolute freedom of speech. Well, that has not been established, and that is a problem that has added to levels of anti-Semitism we did not expect. Usually, strong economies make it better for Jews. We have had up and down economies, and the up and down, the high and the low, have made it difficult because Jews are perceived to be people in control. They're perceived to be in power, and that has been something that has come back and forth. In London, there was an entire display about Jews and money because of the amount in England of Jews being linked to their control of money. Political polarization and the nature of autocratic rulers, Trump, Hungary, the nature of an autocratic political leader makes it always dangerous for how a Jew relates politically. Can we actually argue that the Polish people are correct, that it was the Nazis and not the Poles? Do you want to be part of that argument? Because that has become a significant argument in Europe, in Hungary. It has been part of a revisionism in Russia. If we're going to have a political domain that is darkly polarized, it will never be good for Jews.
Doesn't matter right or left. Jews do best when there's in the center, a combined, quiet reality. And finally, the pandemic. The pandemic brought people inside and made them afraid. They don't yet know about the future. And when they're afraid and they're spending lots of time on the computer, they get caught up in idiocy. And why the Jews? Why the bicyclists? You can't help someone that you don't know. And part of the problem in North America right now is the amount of white supremacy and leftists who we never talk to. They're there, we just never engage them. So there are no dialogues. There's simply fear, and fear is never good for anyone. De acordo, poucos acréscimos. Eu acho que existe aquela lição do rabino Jonathan Sachs, que nós perdemos no ano passado, que ele fala do antissemitismo como um vírus mutante, né? Então, ele diz que para cada geração, para cada época, ele assume uma determinada face. Então, em tempos de pandemia, estamos todos especialistas em vírus, no SARS-CoV-2, e como ele muta, e como ele entra na célula, e como ele se adapta. O antissemitismo também é assim, de alguma maneira, né? Então, ele fala que lá atrás, para pegar o exemplo do catolicismo, do cristianismo, ele estava ligado à religião, né? Aquele exemplo que eu mencionei no começo, né? Os judeus como responsáveis pela morte de Cristo e, portanto, carregam essa culpa coletiva. Na sequência, virou algo como a ciência, ou o que era considerado a ciência da época. Então, você começou no fim do século XIX com os estudos da eugenia, que no seu limite levou à questão da raça pura e da supremacia da raça ariana, onde os judeus estavam no fim da fila, naquela pirâmide nazista das raças inferiores, logo abaixo dos eslavos, Untermenschen, né, como se falava. E, atualmente, a retórica é baseada nos direitos humanos. Ou seja, vejam o que esse país dos judeus faz com os seus vizinhos, né? Não aprenderam nada, né? Como se o nazismo e a Segunda Guerra, a Shoah tivesse sido uma sala de aula, né? Onde se ensinavam lições, e fazem com eles o que sofreram. Então, essa demonização, no sentido de colocar judeus, ou o Estado dos judeus, para usar o termo do Herzl, o único Estado onde os judeus são a maioria, como alguém que faz o mal, que é o responsável por grande parte da maldade do mundo, é a feição contemporânea do antissemitismo, né? Por isso ele aumenta e ele ganha uma velocidade de difusão por meio das redes sociais, dessas pessoas que estão em casa, como diz o Joe, sendo suscetíveis a esse tipo de manifestação. No começo, a coisa se virou para os chineses. Eu até escrevi um artigo na Veja sobre isso, na questão que se falava, o Trump falava, aqui no Brasil se falava do vírus chinês, né, como se o vírus tivesse uma nacionalidade, e como se os chineses fossem responsáveis por isso, que é uma coisa que a gente conhece, né, que você personaliza, responsabiliza um determinado grupo, ou uma nacionalidade, ou uma religião, e os culpabiliza de forma coletiva. Então teve a questão do sucesso de Israel na vacinação rápida da sua população, provocou também alguma onda desse tipo. Falou, bom, como é que os israelenses conseguiram comprar antes dos outros? Mas eles pegam para si, não para os palestinos. Eles deveriam também vacinar os palestinos. Veja só como eles são. Eu até ouvi aqui no Brasil de uma pessoa bastante respeitada na área de saúde dizer, eu falei assim, mas Israel, toda vez que vinham os dados da estatística da vacinação, da velocidade da vacinação, mas Israel só vacina a sua população judaica. Quer dizer, nem os árabes israelenses que estavam lá, muitas vezes vacinando como médicos ou como enfermeiros ou sendo vacinados, também não contam. Então,
a maneira de você manipular esse tipo de coisa hoje em dia é muito fácil, né? Humberto Eco dizia que a internet deu um microfone para os imbecis, né? Então, todo mundo hoje pode falar sobre qualquer coisa, pode teorizar sobre Covid e principalmente sobre o Oriente Médio, que é onde tem os grandes especialistas, o maior número de especialistas do mundo inteiro. Então, eu acho que é questão de tempo para que o Naftali Bennett venha a ser demonizado como o Netanyahu foi, como o Sharon foi. Você já vê alguma coisa aqui e ali. E, infelizmente, eu acho que a gente tem que estar sempre atento e alerta, porque não é algo... o ódio, né, irracional não é algo que se combate com a razão. Então, a gente vai com a educação, onde a gente pode educar, e com a lei, onde a gente pode punir quem toma esse tipo de atitude. Não, legal, legal. Na verdade, a última pergunta era um pouco do que vocês já falaram, era o que a gente pode fazer para combater o antissemitismo hoje, né? Então, canais onde denunciar, caminhos legais. Assim, não sei se vocês têm alguma coisa a mais para falar nesse sentido, porque acho que a gente já passou por isso ao longo das respostas, né? Não, beleza. Então, acho que é isso, pessoal. O tema é bastante amplo, mas acredito que a gente tenha conseguido falar nesse tempo dos pontos mais relevantes. De novo, agradecer imensamente aos panelistas, à Ari e ao público. Sérgio, pode fechar. Agradecer aos panelistas, ao Rabino Joseph, ao Fernando Lottenberg, e agradecer também ao mediador, né? Ex-Bogueira da Razin, economista. Muito obrigado também, Léo, pela tua participação, que somente enriqueceu essas colocações tão importantes do Joseph e do Lottenberg. Pegando um gancho, só para concluir, que o Lottenberg citou Humberto Eco. O Humberto Eco, ele também tem num livro, um ensaio, que ele fala sobre o inimigo, a necessidade de criar um inimigo. Ele até conta que ele pegou um motorista de táxi e que o motorista motorista de táxi vindo de uma região... o Humberto Eco estava viajando fora da Itália, ele pegou o motorista de táxi perguntou para o Humberto Eco qual é o seu inimigo. E o Humberto Eco falou, nós não temos inimigo. E o motorista de táxi então falou assim, como vocês não têm inimigo? Então, assim, muitas vezes uma sociedade, uma nação, um grupo, em sua fraqueza, ela busca uma falsa superioridade através do desdém do outro, que é o preconceito e, notadamente, o antissemitismo. Quando a gente fala de antissemitismo, a gente pensa, os judeus. Mas o antissemitismo, a questão do antissemitismo não se refere somente aos judeus. É um reflexo de toda uma estrutura de um determinado grupo, de uma determinada sociedade. Então, abordar esse tema tão importante, tão fundamental na vida judaica, é também abordar esse tema para cada um que está inserido na sua sociedade. O antissemitismo demonstra a fraqueza, quando esse antissemitismo vai se intensificando, daquela sociedade, né? Demonstra a patologia, a doença daquela sociedade. Então, a gente pode até entender que o antissemitismo é um sintoma de uma patologia, de uma estrutura social, seja de um grupo, seja de uma sociedade como um todo. E a gente ter esse debate super enriquecedor que vocês trouxeram, também vai nos ajudar, pelo menos ajuda a mim, a maneira como a gente escuta, né? As notícias, como a gente se forma, como a gente forma a nossa opinião, como a gente se educa nesse mundo de difusões de informações tão instantâneas e frequentemente falsas e errôneas. Então, mais uma vez, em nome de toda a nossa comunidade, toda a nossa congregação, muito obrigado a vocês três por esse tempo disponibilizado, por esse conhecimento transmitido. Muito obrigado, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.